Oi pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais uma história aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Quer mandar sua história pra gente? daniresponde@hotmail.co.uk. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e deixa um comentário, gente, nem que seja um oi. Deixa um oi aí pra mim, um bom dia, pro YouTube saber que vocês estão interagindo com os vídeos e mandar os próximos vídeos pra vocês, tá bom? Bom, vamos lá. A história de hoje, se você quiser ajudar no nosso Natal Solidário também, ó, já tá na portinha aí. Compre o nosso livro aqui em e-book, que lá eu conto como eu saí da ansiedade, da síndrome do pânico, como eu consegui dar a volta por cima, né? Acabei com minhas fobias, claustrofobia, fobia social, tudo que acontecia em forma de um diário. Então, é uma leitura bem gostosa aí pra você e tenho certeza que pode te ajudar muito. Bom, vamos lá na nossa história de hoje. Dani, eu adoro as histórias e aprendo muito com elas. Essa é a terceira história que te mando e sempre compartilho algo. Eu faço com a intenção de ajudar outras meninas. Assim sendo, decidi compartilhar uma passagem triste na minha vida. Gente, terceira história, Alice. Muito obrigada. Acho que você bateu o recorde aqui. Bom, eu preciso voltar ao passado para que entenda o contexto. Minha mãe engravidou muito jovem da minha irmã, cujo pai fugiu quando minha mãe ainda estava grávida. Com a pressão da família, minha mãe começou a namorar um outro homem da mesma cidade e mais uma vez engravidou. E o pai mais uma vez fugiu dessa responsabilidade. Então a minha mãe tinha 2 filhos, um de cada pai, e sem nenhuma ajuda, ela decidiu deixar os filhos com os avós na Bahia e foi tentar a vida em São Paulo. Em São Paulo, minha mãe conheceu meu pai. Teve 3 filhos e eu sou a mais nova. Meu pai era muito machista. Ele não aceitava o fato da minha mãe já ter 2 filhos e as brigas eram constantes, chegando às agressões físicas. Não suportando mais essa situação, minha mãe abandonou meu pai. Ela literalmente fugiu com a gente. Ela tinha 3 anos, eu tinha 3 anos. Mas por incrível que pareça, eu tenho lembranças dessa época. Minha mãe voltou para a casa dos pais dela, agora com 3 crianças. Nossa vida foi muito difícil nessa época. Meus tios e meus avós nos tratavam muito mal, chegando às vezes a nos negar comida. Eles nos davam café puro e para os meus primos chocolate quente. E quando pedíamos um pouco, ouvíamos que éramos mal agradecidos. Eu sou grata por eles nos alimentarem, mas vejo que isso era um ato cruel para se fazer com uma criança. Diante dessa situação, minha mãe tomou a decisão super difícil: nos entregar temporariamente para outra família, cuidar de nós. Fomos separados, cada um dos filhos com um tio diferente, um em Minas, enquanto eu vivia em São Paulo. Gente, foi traumático essa época. Eu não julgo a minha mãe, pois acredito que essa foi a decisão mais acertada. Eu fui muito bem criada pela minha tia no tempo que vivi com ela. Só para esclarecer, esses tios todos são por parte de pai, pois a família da minha mãe, como já deu para perceber, não são pessoas boas. Minha mãe e eu ficamos 1 ano separadas. Durante esse ano, minha mãe trabalhou muito para conseguir alugar uma casa para poder nos levar para morar com ela. E nesse período, ela também começou um relacionamento com um primo de 2º grau, que também estava em São Paulo. Vou chamá-lo de Cláudio. Eu lembro perfeitamente o dia que minha mãe foi nos buscar. Lembro até a roupa que eu usava. Eu chorei o caminho inteiro no ônibus indo de Minas para São Paulo. Minha mãe muito carinhosa, me contando histórias e tentando me acalmar. Mas eu amava muito a minha tia que cuidou de mim e estava sentindo falta dela. Assim que chegamos, Cláudio se mostrou super legal, ajudava minha mãe a tomar conta da gente. Morávamos numa casa grande, mas depois de alguns meses precisamos nos mudar. Eu não lembro o que houve, acho que eles não estavam conseguindo pagar o aluguel. Então mudamos para uma casa de 2 cômodos. Dormíamos todos no mesmo quarto. E uma noite escutei minha mãe e ele fazendo sexo. Eu comecei a chorar, eu tinha 6 anos, mas eu sabia o que estava acontecendo ali e foi horrível. Minha mãe me ouviu chorar, se levantou para ver o que estava acontecendo e eu apenas disse que estava com saudades da minha tia. Eu não tenho muita ideia de quantos meses, mas após um tempo vivendo com a minha mãe, meu avô faleceu.
Minha mãe precisou viajar. Ela não tinha dinheiro para nos levar e nos deixou com Cláudio. Como eles eram primos, se conheciam desde criança, minha mãe confiava muito nele. Foi então que algo horrível aconteceu. Cláudio, na ausência da minha mãe, numa noite, me colocou para dormir na cama com ele. E eu, inocente, fui sem questionar. No meio da noite, eu senti algo encostando em mim. E foi aí que eu percebi o que estava acontecendo. Ele estava esfregando, em mim, no meu corpo, na minha mão. Eu, gente, uma criança de 6 anos. Eu, com muito medo, fingi estar dormindo. Ele tentava abrir minhas pernas, mas eu fazia força para ele não conseguir. E ficava me movimentando. Ele tentou e depois de um tempo ele desistiu. Eu acredito que ele tenha terminado e por isso parou. Eu era muito pequena, mas minha mãe sempre nos alertou sobre isso e dizia que nas nossas partes íntimas ninguém podia tocar. E foi assim que eu sofri meu primeiro abuso. Depois desse dia eu comecei a dormir com uma calça de moletom que tinha um elástico e eu o apertava bem forte. Na manhã do dia seguinte eu ficava um tempão para tirar o nó, pois eu dava tanto nó no elástico eu acordava até com a minha barriga marcada de tão apertada que ficava. Ele nunca mais tentou nada, ou pelo menos eu não tenho lembrança, pois muitas recordações desse período foram simplesmente deletadas da minha mente. Como mencionei, o primeiro abuso que sofri foi dele, mas houve o segundo, do irmão dele. Vou chamá-lo de Cláudio II. O irmão de Cláudio passou a frequentar a nossa casa. Minha irmã e eu ficávamos sozinhas na casa, pois minha mãe trabalhava. Ela tinha 7 e eu 6 anos. Cláudio II aparecia em nossa casa quando estávamos sozinhas. Ele trazia doces, brinquedos, e lembro que a primeira vez que ele fez algo estranho foi um dia que ele me colocou para sentar no colo dele. Ele estava de short e ele estava, ereto. Eu consegui ver o pênis saindo do short e ele querendo me colocar para sentar no colo. Foi horrível. Outra lembrança que eu tenho foram das vezes que ele foi dormir na nossa casa. Como eu disse, morávamos numa casa de 2 cômodos, então minha mãe nos colocava para dormir com ele na cozinha, num sofá-cama. Por muitas vezes ele tentou abusar de mim, além do que ele já fazia, que era se esfregar e passar a mão. Mas aquela calça de boletom sempre me protegeu, pois ele nunca conseguiu tirar o nó. Em todas essas cenas de abuso, eu fingia estar dormindo. Aquilo tudo me assustava muito. Após algum tempo, minha mãe decidiu se separar de Cláudio. Ele começou a ficar agressivo e não queria mais trabalhar. Eu acredito que minha mãe só ficou com ele até aquele momento, pois ele ajudava a cuidar de nós, enquanto ela estava trabalhando. Minha mãe saía de casa às 4 da manhã, voltava às 10 da noite. Ela tinha 2 empregos, trabalhava de cozinheira e diarista. Eles se separaram, minha mãe trouxe meus irmãos para morar com a gente. No começo ele não aceitou a separação. Minha mãe comprou uma arma para se proteger dele e com o tempo ele nos deixou em paz. Por muitos anos essa história estava esquecida em alguma parte da minha cabeça. Mas há um ano atrás minha irmã me confessou que ela viu Cláudio II abusando de mim. E que por isso, sempre que ele estava em nossa casa, ela deitava comigo e me abraçava, para que ele não encostasse em mim. E eu sempre chamei a minha irmã de Chicletinho, porque a gente é muito apegada. E hoje eu vejo o quanto ela sempre tentou me proteger. Nessa conversa, ela me contou que Cláudio abusou dela também, naquele mesmo período que nossa mãe viajou. Ela não sabia que ele também tinha abusado de mim. Ela só sabia do Cláudio II, pois foi o que ela viu. Pois é, nós duas fomos abusadas na infância por mais de uma pessoa, Cláudio I e Cláudio II. Ela por Cláudio também. E pasmem, ela disse que por uma mulher também que foi nossa vizinha. Hoje eu tenho 34 anos. Embora o abuso infantil seja algo muito traumático, eu consegui me curar com a ajuda de Deus e a ajuda da religião. Me ajudou muito. Acredito que fui 100% curada. E também, após alguns anos que minha mãe separou de Cláudio, ela conheceu meu atual padrasto, que é um homem maravilhoso, e me fez ver que existem homens bons. Depois dessa conversa que eu tive com a minha irmã, esse assunto de abuso infantil começou a aparecer na minha vida com frequência. Estou num relacionamento há mais de 4 anos e meu namorado tem a cabeça um pouco fechada, sabe? Ele tem uma família tradicional.
Recentemente, ele fez um comentário sobre uma mulher que, após 30 anos, fez uma denúncia de abuso contra um famoso de Hollywood. E ele disse o seguinte: ai, que mentirosa, depois de 30 anos vem falar que foi abusada, deve estar querendo dinheiro. Essas palavras me chocaram e me fizeram refletir. Uma pessoa que nunca viveu um abuso jamais vai entender. Por anos eu nunca falei sobre isso com ninguém. Recentemente eu abri essa história para minha irmã e depois desse comentário decidi que era hora de abrir para o meu namorado. Chamei ele para conversar e questionei por que ele achava que uma mulher após 30 anos dizer que sofreu abuso quando tinha 12 era uma vagabunda que só queria dinheiro. Ele argumentou e falou o ponto de vista dele. Então eu perguntei se ele achava, se um dia ele tiver uma filha e essa filha o ouvir dizendo essas coisas, ela terá coragem de dizer que sofreu um abuso para ele. Ele ficou parado e reconsiderou o que disse. Mas eu insisti em dizer que no caso dessa mulher não era possível ela ter sido abusada sem nunca ter falado nada. Ele insistiu, né? Então eu disse a ele: eu sofri um abuso quando eu tinha 6 anos. Você é a segunda pessoa que sabe disso. A primeira foi minha irmã. E ela só soube disso há 1 ano atrás. E eu só contei isso a alguém depois de 30 anos. Isso impactou ele. Ele me pediu perdão e reconsiderou seu pensamento sobre esse tema, pois na cabeça dele é tão absurdo que alguém possa abusar de uma criança que é mais fácil acreditar que alguém esteja querendo dinheiro e inventando essa história. Eu decidi te escrever, pois eu sei que muitas meninas aqui também passaram pelo mesmo que eu passei. E elas têm vergonha, se sentem culpadas, culpam as mães pelo que aconteceu. Meu conselho é o seguinte: meninas, falem, conversem com alguém que vocês se sintam seguras. Vocês não têm culpa de algo que fizeram com você. E não se sintam culpada por não ter denunciado. Eu me calei quando eu era criança, pois eu tive medo da minha mãe não acreditar em mim. Depois eu me calei por vergonha. Depois eu me calei porque eu coloquei isso numa caixinha escondida dentro de mim. Mas uma hora ou outra a gente tem que mexer nessa caixinha e não é fácil. Hoje eu me sinto melhor por ter compartilhado isso com meu namorado. Eu tenho certeza que ele aprendeu com a minha história. Temos planos de ter filhos e isso fará dele um pai melhor. Ele tem uma irmã de 10 anos e já vejo mudanças na preocupação que ele tem com ela. Muitas pessoas podem querer culpar minha mãe, mas eu tenho muito orgulho da minha mãe. Ela lutou muito para criar 5 filhos e fez o melhor que ela pôde dentro das condições dela. Vocês podem estar se perguntando do meu pai. Bom, depois que minha mãe o abandonou, ele se entregou ao álcool e foi um pai ausente. Nunca ajudou minha mãe em nada e faleceu alguns anos atrás devido ao alcoolismo. Eu poderia contar a ela do abuso, mas isso não mudaria nada na minha vida e traria muito sofrimento para ela. Mas eu sei que muitas de vocês precisam dessa conversa, precisam olhar para a mãe de vocês e dizer: por que você não me protegeu? Vocês vão ficar surpresas com a paz que isso traz, desabafar, contar o que aconteceu com você. Você não está sozinha. 1 em cada 5 mulheres já sofreram abuso. Eu me sinto uma super mulher. Passei por tudo isso e estou aqui construindo minha vida, realizando meu sonho e um dia eu também vou ser mãe. Minha irmã é uma pessoa bondosa. Ela é uma mãe incrível, uma esposa maravilhosa, a melhor irmã que eu possa ter. Somos conectadas não só pelos traumas que a gente viveu, mas pelo amor que temos por Deus e pela vida. E no meus sobrinhos são meus maiores presentes. Cuidamos deles para que eles não sofram o que a gente sofreu. Dani, obrigada por ler nossas histórias e por iluminar a vida de tantas Alices. Alice, obrigada a você pela confiança e por ter vindo aqui também desabafar com a gente. Nossa, eu acho que não tem nem o que falar da sua história. Eu acho que você tá certíssima, né? Sabe que eu também... Olha, apesar de tudo que eu aprendo aqui todos os dias com vocês, que eu leio, eu já tive, né? Eu lembro um tempo atrás, não lembro bem quanto tempo atrás, mas eu lembro de um caso também, que foi abusada, não sei de quantos anos. Eu penso, nossa, mas a pessoa vai falar depois de tantos anos, mas é bem aquilo que você falou. É muito difícil a gente entender as coisas que a gente não passou. Como eu falei pra vocês aqui eu já passei muita coisa assim na minha vida, muita coisa. Mas abuso infantil foi uma coisa que não fez parte da minha vida.
E talvez por não fazer parte da minha vida, que eu tenha também tido um pensamento talvez igual ao seu namorado. Mas como assim? Depois de 30 anos? Mas eu imagino, gente, que para quem passa isso não é fácil, né? Primeiro vem, como você disse, aquele medo da pessoa não acreditar, depois vem a vergonha, né, de você ter que falar isso para alguém. E sim, a gente tem que proteger nossas crianças, a gente tem que conversar sobre isso, sabe? Conversar mesmo, falar, olha filha, isso é certo, isso aqui é errado, se fizer assim com você tá errado, cuidado, né? Gente, abuso pode ser em qualquer lugar. Vocês viram aí, pode ser vizinha, aqui no canal vocês já viram, é vizinho, é tio, é tia, é irmão, é padrasto, é o avô da amiguinha. Então assim, é muito. E normalmente são pessoas conhecidas, são pessoas que você confia, né? E que sua mãe confiava. Você viu lá que sua mãe colocava vocês para dormir com o irmão do Cláudio. Mas lógico que ela não fazia isso pensando, né? Nossa, será? Não, eu tenho certeza que nem passou na cabeça dela que o cara poderia, né, abusar de vocês. E é bom, quanto mais vezes a gente falar isso aqui no canal, né? Coloque aí a sua filha, o seu filho. Eu sei que às vezes as histórias são pesadas, mas quando for uma história assim, sabe? Coloca ele para ouvir, né? E quem sabe não se abra, ou também deixar já preparado, olha, cuidado, se isso acontecer, isso é errado, né? Me conte, não é certo. E eu sinto muito, assim, por todas as meninas que passaram por isso, que eu vejo que lógico que é um trauma muito grande, né? Mas eu fico feliz também de saber que muitas de vocês superaram, tá? Apesar que eu acho que é um trauma que fica pro resto da vida, não tem como, mas eu vejo que muitas meninas conseguiram superar. E isso é muito importante, né? Para que você possa continuar a sua vida. Infelizmente, coisas ruins acontecem sim. Um dia desse até uma menina falou assim, nossa, Dani, as histórias tão pesadas do canal, né? Assim. Gente, eu tava até pensando sobre isso, eu falei, gente, eu não conheço uma história boa ou final feliz que a pessoa nunca tenha passado por nada difícil na vida. As coisas difíceis, elas vão acontecer. Assim, eu sei que aqui tem meninas de várias religiões, tá? E eu falo pra vocês, eu acredito em Deus. Vocês vão entender porque eu tô falando isso. E eu sou o tipo da pessoa que é engraçado, mas eu acredito em um pouquinho de coisa de cada religião. Eu pego um pouquinho de coisas assim que eu acho assim, meu Deus, eu esqueço as palavras, gente. Coisas que eu me assemelhe, como é? Que eu acho que vamos supor, do budismo, tem muita coisa do budismo que eu gosto. Da religião evangélica, tem muita coisa da religião evangélica que eu gosto, né? Da católica, tem muita coisa que eu gosto. Do espiritismo, tem muita coisa que eu gosto. E do espiritismo, a gente consegue entender por que algumas pessoas sofrem tanto, por que coisas acontecem. E eu acredito muito que o seu espírito, ele venha para essa terra para elevar, né? Então, vamos supor, o cara que te abusou é um espírito que talvez ele estivesse aqui, ele já abusou de outras pessoas em outras reencarnações, ele voltou para, né, se consertar, para que ele se eleve e ele não conseguiu e ele continuou abusando de pessoas. Você sofreu um abuso? Nossa, mas Dani, mas Deus, né? Por que Deus deixou isso? Eu acho que, sabe, as pessoas, a vida da gente, as coisas acontecem pra gente superar e com isso os nossos espíritos se elevarem, sabe? Então, assim, eu acredito assim, é triste passar por um abuso, por um estupro, por tantas coisas, né? Violência doméstica, tantas coisas ruins que a gente passa, mas eu acredito que tudo na vida da gente acontece, não é por acaso. Acontece porque tinha que acontecer, alguma coisa ali na frente a gente vai aprender. Por exemplo, quando eu passei por violência doméstica, eu pensei muito, sabe? Eu ficava me questionando muito. Eu falava assim, gente, mas por que comigo? Nossa, eu conheço tanta gente que é casada, que é feliz, que nunca precisou passar por isso, né?
E hoje, talvez, aqui nesse canal eu entenda por que eu passei por tantas coisas difíceis, abuso psicológico, né, violência doméstica. Talvez para eu saber entender vocês. Porque se eu nunca tivesse passado por isso, talvez eu não compreenderia o porquê que isso tinha acontecido comigo. Vocês estão entendendo? Então eu sempre tento ver a vida de uma forma que eu acho que a gente está aqui para evoluir, né? E sofrimentos fazem parte da nossa evolução. Deveriam? Não deveria. Claro que eu gostaria que todo mundo fosse feliz, né? A nossa vida 100% feliz. E seria maravilhoso, seria o paraíso, né? Mas não é assim que acontece. E eu acredito que muitas coisas que a gente passe, talvez seja pra gente também servir de exemplo, ajudar outras pessoas, né, como a gente faz aqui no canal. Então, a questão da menina que falou, né, das histórias, gente, muitas vezes pra gente chegar num patamar, assim, a gente chegar num lugar legal, a gente realmente talvez dar valor, porque na vida da gente sempre tem caminhos, a gente que escolhe, e muitas vezes por inexperiência, né, por não sei, às vezes infantilidade, questão de idade também, juventude, às vezes a gente não está preparada, a gente vê aqueles caminhos ali na nossa frente e muitas vezes a gente escolhe o caminho errado, como eu já escolhi, vocês já escolheram, mas a gente sempre escolheu o caminho errado, não achando que ele está errado, achando que ele era o caminho certo, né? Lá na frente a gente vai ver que não era aquilo. Nossa, o que eu vim fazer aqui? Por que eu escolhi esse caminho? Se eu tinha outro caminho para seguir, né? Mas eu tenho certeza que alguma coisa você aprendeu com aquilo. Então, eu acredito que faz parte da nossa evolução, sabe? E é bem acreditado, né? Errar é humano. Agora, não dá para permanecer no erro, aí já é burrice. Então, eu acho que a gente tem sim que aprender com nossos erros. A gente erra e vai aprender com eles. Claro que a gente... eu tô dando um exemplo das histórias das meninas, tá, gente? Óbvio que o abuso infantil não é um erro seu, né? É um erro de quem faz, né? Você, infelizmente, foi uma vítima. Você não é culpada. As coisas aconteceram, tá? Eu fico feliz de você ter conseguido superar isso, né? E hoje você vir aqui dar o seu testemunho, você pode ter certeza que você está ajudando outras mulheres também. Ou você está ajudando elas a se libertarem, ou você está ajudando elas a contar para alguém, ou a gente está ajudando alguém que está passando por isso a também se abrir e contar para alguém, porque, né, às vezes tem pessoas que sofrem abuso por muitos e muitos anos e não tem coragem de contar, né? E, infelizmente existe todos os tipos de abuso. Mas é isso, eu gostei muito da sua história, eu acho que vai ser muito bom aqui para as meninas ouvirem. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!